A paz de Deus, amados, louvado seja o nome santo de Deus, tudo vai bem? Então vamos passar para a nossa quinta aula, onde nós vamos entrar na fase 2, tá? Do primeiro período, a fase 2, quinta aula. Nessa aula nós vamos conhecer as notas, vamos conhecer então o nome das figuras musicais, que daqui para frente elas vão começar a fazer sentido para nós. Então vamos jogar na tela já a nossa quinta aula, né? Primeiro período, a quinta fase, a segunda fase, a quinta aula. E aqui nós vamos aprender o seguinte, meus queridos. Aqui nós vamos aprender o que nós nós vamos aprender nesta aula. Os assuntos a ser abordados nessa aula vai ser as figuras musicais. Na aula anterior nós vimos sobre claves e também o pentagrama, né? E também corrigimos os exercícios propostos nessa aula, né? Nessa aula vamos aprender a ler os sinais básicos da escrita musical. O nome das notas nós já conhecemos: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, certo? Subindo, ascendente ou descendente, é uma escada. E já sabemos identificar o som curto e o som longo. Mas agora também nós vamos aprender se aquela nota escrita é um Fá realmente, por exemplo, ou o som é curto ou o som é longo. E a duração que deve ter. Como dimensionar isso aí? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aprender e identificar prontamente, por meio dos símbolos musicais, a duração de cada som, ao longo dessa execução de uma melodia, por exemplo, ao longo da execução do hino. Você pegar um exercício, você vai saber o tempo, se é um som curto ou um som longo, certo? É isso aí, então vamos aprender nessa aula. Que som é esse? Nós não sabemos, porque não identifica nada, não tem uma denominação, apenas uma figura, certo? E agora? Também não podemos identificar que som é esse, porque também não tem uma clave para dizer que nota é. E aqui, agora sim, agora temos numa pauta, nós temos a clave e a nota, ou seja, a nota Sol. E ela tem 4 tempos que nós vamos aprender isso aqui. Então ela tem nome, certo? Agora sim, ela tem nome, endereço, CPF, tudo, para você executar essa nota. Mas qual a duração desse som? Nós vamos ver agora também. A duração do som é representada por 7 figuras que têm entre si relações e equivalência e proporcionalidade. São elas. Essas notas. A semibreve, a mínima, semínima, a colcheia. Ou seja, ela tem a colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Tem haste, cabeça, bandeirola, né? Cada uma delas tem a sua identificação. A duração dos silêncios também equivale à nota. Cada nota tem o seu silêncio respectivo, tá? Também é representado por 7 figuras que têm entre si relações, equivalência e proporcionalidade, e são esses: o acidente da semibreve, da mínima, da semínima, da colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá? Aqui estão os exemplos. Primeiro, vamos relacionar as figuras do som com os seus silêncios, tá? Como eu falei no slide anterior, a semibreve com a sua, veja bem que a diferença, parece um chapeuzinho ao contrário, correto? Essa pausa, esse silêncio, ele vai equivaler à quantidade de tempo que essa nota estiver pedindo, certo? Se é de 2 tempos, 4 tempos, ela vai ler o 4 pulso, o 4 movimento, esse silêncio. E é contado também nos exercícios. O silêncio é chamado de pausa. Veja bem. Mínimo, a colcheia, a semicolcheia, a fusa,
certo? O silêncio da fusa, a pausa da fusa e a pausa da semifusa. Agora vamos conhecer o nome de cada figura. Como eu falei, essa figura é a semibreve. A mínima, semínima, importante você saber disso. Semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Acompanhamos no nosso MSA. E as suas pausas, respectivos silêncios, né? Os seus respectivos silêncios, respectivas pausas de cada uma. A fusa e a semifusa são figuras que nós não temos no nosso cenário, tá? Mas é bom, importante você conhecer essas notas. Apesar da gente não utilizarmos no nosso cenário, mas tem nos nossos exercícios. Então vamos resolver as questões de equivalência. Por exemplo, a semibreve. Quantas mínima eu preciso para formar uma semibreve, né? Vamos aqui. Eu vou precisar de 2 mínimas para formar uma semibreve, ou seja, elas são divididas. Se essa aqui vai valer 4 pulsos ou movimento, eu preciso de 2 dessas para formar uma dessa. Preciso de 4 semínimas para formar uma semibreve. São divididos, e assim por diante. 8 colcheias, 16 semicolcheias. Então, como a fusa e a semifusa nós não temos em nosso inário, ia precisar de 32 fusa e 64 semifusas para formar uma semibreve. Certo? Na semibreve estão contidas todas as demais figuras. Ela é uma fração, as outras são uma fração dela, tá certo? E, ao contrário da equivalência, por exemplo, nós precisamos de 2 semínimas para formar uma mínima, 4 colcheias para formar uma mínima, e assim por diante. 8 semicolcheias para formar uma semibreve, certo? Aí, sucessivamente, correto? Finalizando a parte das figuras de som, tá? E elas têm nome, como eu falei, tem nome, telefone, CPF, RG, título de eleitor, tudo mais. Aqui nós vemos que cada uma delas tem o mesmo nome, cabeça, certo? A cabeça. Quem tem haste, tem haste. E quem tem bandeirola ou colchete, certo? Aí, no caso da colcheia, semicolcheia e fusas, certo? As outras têm haste. Vamos ver? Isso. Para melhor resolvermos os exercícios no MSA, é preciso sabermos que nosso inário são escritos em 4 vozes. Nós conhecemos em nosso inário como soprano, contralto, tenor e baixo. Sabemos que o soprano faz essa primeira linha, certo? Como está descrito aqui no hino 388. É um hino 4x4. Então, essa primeira escrita aqui em cima é feita pelo soprano. A segunda é feita pelo contralto, certo? A terceira, na clave de Fá, certo? É feito pelo tenor, na de cima, e o baixo na a quarta voz, certo? E assim por diante, consecutivamente. Se eu toco sax, por exemplo, eu estudo sax, eu estudo na clave de Sol, e o sax alto, por exemplo, é contralto. O sax soprano faz soprano. O sax tenor já vem para a clave de Fá fazer o tenor, né? O sax barítono, por exemplo, ele faz um baixo, vai fazer baixo, certo? De trompete, bombardino e assim por diante, certo? Vamos para o nosso vídeo. Fase 2, item 2.1. Figuras musicais. Lembra quando falamos no item 1.2 sobre o ritmo na música?
que ele é formado pela combinação de sons curtos, longos e silêncios, para que o músico saiba quais são os sons curtos ou longos e também para saber quais são os silêncios curtos ou longos, são utilizadas figuras musicais. A figura que representa o som é chamada de nota musical. Já a figura que representa o silêncio é chamada de pausa musical. As figuras mais comuns hoje na música são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Como no nosso inário não foram utilizadas a fusa e nem a semifusa, não vamos tratar delas neste vídeo. Portanto, temos essas 5 notas musicais, chamadas também de figuras de som. E cada nota musical também possui uma pausa musical da mesma duração. Essa é a pausa da semibreve. Percebe que ela fica pendurada abaixo da linha? Já esta é a pausa da mínima. Percebe que ela fica acima da linha? É importante lembrar dessa diferença, porque a pausa da semibreve é mais longa do que a da mínima. Para facilitar a memorização, pense que a pausa da semibreve fica pendurada na parte de baixo da linha porque é mais pesada, mais longa. E a pausa da mínima fica acima da linha, porque é mais leve, mais curta. Já esta é a pausa da semínima. Esta é a da colcheia e esta da semicolcheia. E qual a duração de cada uma dessas notas e pausas? Isso dependerá da fórmula de compasso que será ensinada no item 2.4. Mas neste momento, o que você precisa saber é que essas notas musicais possuem uma proporção entre si. Como assim? A semibreve é a nota mais longa de todas. Em seguida, vem a mínima, que tem a metade da duração de uma semibreve. Isso quer dizer que dentro de uma semibreve cabem 2 mínimas. Após a mínima, temos a semínima. A semínima tem a metade da duração de uma mínima, ou seja, 2 semínimas equivalem a uma mínima. Isso quer dizer que dentro de uma semibreve cabem 4 semínimas. Depois da semínima, temos a colcheia, que tem a metade da duração de uma semínima. Portanto, 2 colcheias equivalem a uma semínima. Assim, comparando com uma semibreve, vemos que 8 colcheias cabem dentro de uma semibreve. E por fim, temos a semicolcheia, a que tem o valor mais curto no nosso inário. Ela tem a metade da duração de uma colcheia, isto é, 2 semicolcheias equivalem a uma colcheia. Comparando com uma semibreve, vemos que dentro dela cabem 16 semicolcheias. Então você viu que a mais longa é a semibreve e a mais curta é a semicolcheia. Para facilitar a identificação dessa proporção que explicamos sobre cada uma delas em relação à semibreve, nós temos o número de equivalência que determina quantas unidades daquela figura cabem dentro de uma semibreve. Então,
A semibreve tem o número de equivalência 1. Lembra que falamos que cabem duas mínimas numa semibreve? Então, o número de equivalência da mínima é 2. Em seguida, temos a semínima. Como cabem 4 semínimas numa semibreve, então o número da semínima é 4. Já a colcheia tem o número 8, porque cabem 8 colcheias numa semibreve. E por fim, temos a semicolcheia, que tem o número 16, porque cabem 16 semicolcheias numa semibreve. Portanto, é muito importante que você se lembre desses números de equivalência, pois vários deles serão utilizados nas próximas fases quando falarmos de fórmulas de compasso. Você percebeu que falamos sobre a proporção das figuras com relação à semibreve, correto? Mas todas as figuras também possuem proporção entre elas. Veja, por exemplo, a proporção das figuras com relação à mínima. Numa mínima cabem 2 semínimas, ou 4 colcheias, ou 8 semicolcheias. Já com relação à semínima, a proporção das figuras é a seguinte: numa semínima cabem 2 colcheias ou 4 semicolcheias. Já numa colcheia cabem 2 semicolcheias. Essas proporções fazem parte da divisão musical e você a utilizará tanto para os exercícios no MSA como também nos exercícios do método do seu instrumento e nos hinos. Por esse motivo, é tão importante que você compreenda essas proporções e faça com calma cada um dos exercícios propostos. Para escrever as notas musicais, temos algumas regras. A cabeça da figura tem uma forma elíptica. Quando a nota tiver haste, ou seja, essa linha colocada ao lado da figura, ela é colocada ao lado direito da cabeça da nota quando a haste estiver apontada para cima. E é colocada à esquerda quando a haste estiver apontada para baixo. Existem algumas notas, como é o caso da colcheia e da semicolcheia, que além da haste possuem também bandeirola. A colcheia tem uma e a semicolcheia tem 2. As bandeirolas são sempre colocadas à direita da haste, independente se a haste está para cima ou para baixo. Quando temos 2 ou mais notas com bandeirolas, uma ao lado da outra, é possível utilizar a bandeirola ou trocá-la por um traço. Assim, quando temos 2 ou 3 colcheias juntas, podemos escrever com bandeirolas ou escrever com um traço. Já se forem 2 ou 3 semicolcheias juntas, podemos escrever com bandeirolas ou escrever com 2 traços. Ambas as formas de escritas estão corretas, sendo apenas uma preferência de escrita para melhor visualização da partitura musical. Muito bem, meus queridos, vemos então que já concluímos a nossa aula rapidinho, tá? Então nessa aula nós aprendemos as figuras musicais, certo? E aonde nós identificamos, certo?
como utilizá-las e a equivalência de cada nota. E também seus respectivos números de equivalência e referência. Por exemplo, né? A semibreve, a mínima, semínima, cocheia e semicocheia. Então, meus queridos, vamos estudar então. Vamos fazer junto o exercício do tópico 2.1. Lá na página... Bom, pegue seu MSA e vamos estudar. Fazer os exercícios e depois nós, juntos, vamos corrigi-los. Tá certo? Bons estudos para vocês, meus queridos. Não desista, não deixe até meio estourado aqui, né? Não deixe a dificuldade vencê-los, tá? Vençamos a nossa dificuldade. Dificuldade todo mundo tem. Todo mundo passamos por às vezes algo não sai do jeito que nós queremos, mas não podemos desistir só porque não conseguimos nesse primeiro momento. Por quê? Porque nós passamos por alguma dificuldade. Porque faz parte da vida do crente, né? E também para a gente valorizar. Se vem fácil, é difícil valorizar. Tá certo, meus queridos? A paz de Deus, Deus os abençoe. Ótimos estudos. Estamos aqui para qualquer dúvida. É só mandar uma mensagem que a gente tenta ajudar. Se não souber responder, nós vamos atrás da resposta para juntos nós aprendermos essa maravilhosa função que é o músico na Congregação Cristã no Brasil. Esse é um ministério, tá? É um ministério na Congregação Cristã no Brasil. Deus os abençoe, a paz de Deus.